Se o pecado conseguiu trazer tamanha destruição e desgraça no mundo, nós cremos também que a redenção efetuada por Jesus Cristo, ela vai provocar ainda um poder ainda e um alcance ainda maior do que aquele que foi feito pelo pecado, e eles também vão se demonstrar nesse mundo, nessa história, assim como o pecado foi, né? Que fica estranho, tipo assim, o pecado, ele afeta durante a história inteira da humanidade, mas a redenção de Jesus Cristo, nós não vamos ver os seus efeitos durante a história, durante o mundo. Gênesis capítulo 1, quando Deus fala, tá realizando a criação dos céus e da terra. Tá, no princípio criou Deus os céus e a terra, e uma coisa que você já deve estar carecas de saber é que em Gênesis capítulo 1, em toda a criação, quando Deus vai criando as etapas da criação, sempre a criação é descrita como muito boa, ou ela é descrita como boa, né? O propósito de Deus na criação é criar as coisas para o bem. E depois, quando nós lemos as escrituras e percebemos como os anjos exaltam a Deus, ou como os salmistas exaltam a Deus, como o povo de Deus o exalta, nós percebemos que Deus criou o mundo e as coisas que há no mundo para o bem e para a sua própria glória. Há um modo do mundo funcionar que redunda em bem, nas coisas que são boas, e elas redundam para a glória de Deus. E Deus entregou esse mundo bom para a sua própria glória, para o homem dominar sobre o mundo. Isso também está aqui em Gênesis capítulo 1. E isso é muito importante. Deus criou o homem para ter domínio sobre a criação. Gênesis 1, 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então, olha só, aqui nós entendemos que o homem, ele recebeu um mandato e um domínio por Deus sobre toda a criação. O homem, ele foi criado à imagem de Deus. Então, ele foi criado à imagem de Deus, está no cerne do ser humano ser a imagem de Deus. E mesmo após a queda, o homem, ele não perde essa imagem, né? Quando, por exemplo, aqui no livro de Gênesis mesmo, depois do dilúvio, quando eles saem da arca, Deus dá diretrizes específicas para Noé. E quando ele disse que o homem que matasse pela espada também deveria morrer, a justificativa é porque o homem que cometeria assassinato, ele estava assassinando alguém que era feito à imagem de Deus, e por isso ele não tinha poder para fazer isso, tá? Então, quando um assassino mata alguém, é um pecado tão perverso. O motivo de ser tão perverso é porque o homem é criado à imagem de Deus e nós não temos a autoridade dada por Deus para atacar isso, para destruir isso, tá? Só o próprio Deus que pode retirar a vida do homem. É dado esse mandato para o homem, né? O mandato dele dominar, ele governar o mundo para a glória de Deus. O domínio do homem, ele tem um objetivo último sobre o mundo, que é glorificar a Deus. E mesmo depois da queda, o homem, ele continua dominando o mundo. Só que ele continua dominando o mundo de uma forma perversa, que não é aquilo como Deus ensinou na sua palavra, dominando dessa forma, não vai se consumar da forma com que Deus planejou lá no princípio. Deus planejou que o homem dominasse de uma forma, e a partir do momento que ele cai, ele começa a dominar de uma forma corrompida, que não é aquela forma original que Deus planejou e designou. Tá? Isso precisa ficar bem claro. E a questão é, no fim da história, o homem, ele vai cumprir esse propósito até o fim da história? Ou seja, o homem, até o fim do mundo, ele redimido, ele vai dominar o mundo, cumprindo esse mandato que foi dado por Deus lá em Gênesis capítulo 1, um mandato de domínio. Ele vai finalmente dominar a terra de uma forma que Deus ordenou lá no livro de Gênesis para que ele fosse glorificado. Nós, pós-milenistas, entendemos que sim. Entendemos que sim. Até eu trouxe uma citação aqui, que ele fala assim, o pós-milenismo incorpora a perspectiva baseada na Bíblia e que abrange o mundo, uma verdadeira visão de mundo cristã. De fato, ela estabelece uma cosmovisão otimista, esperando com confiança a realização da promessa divina. Mas tão certo como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra. Ele está citando as escrituras aqui. Nós entendemos que esse mandado dado por Deus, ele não é plenamente cumprido no homem caído, mas ele vai ser plenamente cumprido no futuro, através do homem regenerado, através do homem que é nascido de novo. Porque nós não entendemos que a salvação, a regeneração, aquilo que Jesus conquistou na cruz, ela é somente para o homem enquanto indivíduo, mas ele afeta todas as esferas que o homem ocupa. Então, a partir do momento que o homem regenerado, ele vai voltar a dominar a terra da forma com que Deus ordenou lá em Gênesis capítulo 1. E vai voltar a dominar aqui neste mundo antes que o mundo acabe. Por quê? Porque todos os eventos da queda, eles foram dentro da história. Adão
aconteceu dentro da nossa história, do nosso tempo. A árvore lá, a serpente, tudo aconteceu dentro da história. A redenção também acontece dentro da história. Jesus Cristo vem para redimir, para resgatar o homem dentro da história. E não é só para resgatar o homem, como eu já acabei de falar, mas também para resgatar as obras que o homem produz. Então, todas as obras que nós temos de maldade e o não conseguir dominar a terra para a glória de Deus é fruto do pecado. O pecado, ele afeta o homem e as suas obras. E nós entendemos que a redenção oferecida em Jesus Cristo afeta também o homem e as suas obras. A partir do momento em que o homem caiu, que começou a se estabelecer uma cultura ímpia e idólatra, começou a se estabelecer leis injustas, começou a se dominar a terra de uma forma que não foi aquela designada por Deus para a sua glória lá no princípio, nós acreditamos que na medida em que o reino de Jesus avança, os homens e as mulheres são convertidos, esse propósito original vai sendo novamente restabelecido até que ele seja finalmente cumprido, né? Então, os efeitos da redenção, eles também serão históricos, né? Então, não só os efeitos do pecado serão históricos, mas os efeitos da redenção também. Porque a redenção ela tem que ser a graça alcançada por Jesus Cristo, o poder alcançado por Jesus Cristo é maior do que os efeitos, é maior do que o poder do pecado. Se o pecado conseguiu trazer tamanha destruição e desgraça no mundo, nós cremos também que a redenção efetuada por Jesus Cristo, ela vai provocar ainda um poder ainda e um alcance ainda maior do que aquele que foi feito pelo pecado, e eles também vão se demonstrar nesse mundo, nessa história, assim como o pecado foi, né? Que fica estranho, tipo assim, o pecado, ele afeta durante a história inteira da humanidade, mas a redenção de Jesus Cristo, nós não vamos ver os seus efeitos durante a história, durante o mundo. Então nós queremos que, ao contrário disso, que nós vamos ver esses efeitos.